Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Olá, ouvintes! Estamos no ar com o nosso Tranquilamente, um programa semanal promovido pelo Ministério Público da Bahia que chama a sua atenção para a importância da saúde mental. Cuidem-se bem, pois nosso bem-estar importa demais. Eu sou a Aline Costa e quero enviar um abraço bem apertado aos ouvintes da nossa Rádio MP da Bahia e também àqueles e aquelas que nos escutam por meio do Ministério Público de Minas Gerais, de Goiás e do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que também transmitem o nosso programa. Hoje a gente dá continuidade ao nosso bate-papo sobre internet e prevenção ao abuso sexual. E vamos falar sobre como a sexualização da infância incentiva a pornografia, o uso das redes sociais e o compartilhamento descuidado de fotos e vídeos de crianças e adolescentes na internet podem gerar riscos à segurança física, psicológica e sexual delas. O contato precoce com conteúdo sexual impacta a autoestima da criança e do adolescente, além de potencializar o risco de serem vítimas de uma violência sexual. No nosso programa de hoje, a gente vai alertar para esse tema e quem está aqui para conversar novamente conosco é Sheili Calef, educadora há mais de 20 anos, treina quem precisa falar em público em frente às câmeras e usa as suas habilidades de comunicação para desenvolver um trabalho intenso pela erradicação da violência sexual e online. A gente recebeu a Sheili semana passada, recebe novamente, Sheili, querida, mais uma vez, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao nosso Tranquilamente. Eu que agradeço. Se vocês ainda me aguentam falar, né? Vocês não enjoaram aqui da minha voz, então estou feliz de estar de volta. Que é isso, o programa passado foi maravilhoso e eu tenho certeza que esse a gente vai dar uma continuidade aí, abordando um assunto muito pesado, né, Sheili? Mas de uma maneira em que os nossos ouvintes possam entender, compreender e mais que tudo, né, fazer diferente aí para a gente poder mudar essa realidade. Bom, vamos a alguns dados para embasar nossa conversa hoje. A SaferNet Brasil registrou no país cerca de 100 mil casos de pornografia infantil online em 2021. A maioria ocorreu em plataformas de redes sociais, aplicativos de mensagens e sites de compartilhamento de conteúdo. O anonimato, a criptografia e a falta de fiscalização das redes dificultam o combate a esses crimes. A gente falou isso no programa passado, depois da recente decisão da empresa Meta, responsável pelo WhatsApp, Facebook e Instagram, de redução das normas de moderação das plataformas, as crianças e adolescentes ficaram ainda mais vulneráveis aos riscos do uso desses meios, mesmo sendo proibidas para menores de 13 anos. 60% das crianças de 9 a 10 anos estão na internet, têm conta em pelo menos uma rede social, segundo pesquisa da TIC Kids Online Brasil, produzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação. Isso faz com que elas tenham acesso, mesmo sem querer, a conteúdos de pornografia disfarçados. Além disso, é comum observar nas redes vídeos de crianças e jovens apresentados de forma hipersexualizada. E, infelizmente, não são as crianças que publicam os conteúdos, mas seus pais e familiares, muitas vezes de forma inocente também, mas dando acesso a agressores sexuais que podem utilizá-los para pornografia infantil. Sheili, eu já quero iniciar a nossa conversa aqui perguntando, a gente pode dizer, realmente afirmar que o principal método adotado por abusadores sexuais para entrar em contato com crianças ou jovens através da internet atualmente é nas páginas desse público infanto-juvenil, nas redes sociais? Mais ou menos. Porque aí ficam fora os jogos online, né? Que como sim. Criança joga muito, eles começam uma conversa no joguinho, viram amigos, jogam junto, dão presentes, dão moedinhas de jogo, é uma coisa que eles oferecem muito. Então eles, sim, abordam as crianças e adolescentes através das suas redes sociais, TikTok, Instagram, Snapchat, não se usa tanto aqui no Brasil, mas tem gente que tem. Outras redes, Rabu, tem muita rede que a gente... Discord, com certeza, é muito comum abordagem de criminosos no Discord. Então, lembrando que sim, redes sociais, mas também jogos online.
Tem mais redes do que a gente imagina, né? Muito mais. Nós adultos, às vezes, sabemos muito pouco sobre a quantidade de redes que existem. Eu nem tinha ouvido falar dessa rede Habu, que é uma rede, tipo um local onde você conversa com as pessoas também. E eu descobri porque eu entrevistei 2 mães que os filhos morreram em desafios online. Eu sei que o nosso foco é a violência sexual, mas eles morreram em desafios online. Uma de Santa Catarina, a menina tinha 15 anos e foi nesse Habu, onde incentivaram ela a fazer esse desafio. Ela jamais imaginou que iria morrer, mas morreu. E o mesmo desafio com um menino no Discord. Ele era de Campinas, a família. Ele tinha 14 anos e ele também foi incentivado a acabar com a própria vida num desafio dentro do Discord. Olha que ele nem jogava jogo. Então, ele não jogava, ele gostava de desenhar. E aí ele entrou numa comunidade de desenho, porque essas redes que têm comunidades dentro, elas são muito perigosas, porque a comunidade fica muito no nicho, é muito difícil, né? Uma rede social, se alguém for lá e comentar uma foto de alguém, você vai ver esse comentário. Ou tudo tá ali na mensagem. Dentro de uma comunidade, é difícil você achar todas essas comunidades, esses servidores. Então o Discord, ele é super, super perigoso, assim. Acontece muita coisa horrível lá dentro. E poucos pais sabem do Discord. Ou alguns pais usam o Discord para jogar, porque você usa junto com o jogo online. Você pode jogar lá, mas ele é um aplicativo de conversa. Então, a gente liga lá e eu converso com você como a gente está conversando aqui. Só que fica dentro do jogo, facilita. Como se a gente estivesse na mesma sala. Às vezes tem gente de vários países no mesmo lugar. Eu já usei para trabalho. Então, ele pode ser muito legal. Porém, ele tem essa opção de microcomunidades que podem fazer qualquer coisa lá dentro e não existe moderação, né? Pode ser muito legal, como tudo pode ser muito legal, né? Uhum. Porque a internet nos beneficiou bastante, assim, nos trouxe muita coisa boa, deu uma dinamizada aí na vida da gente bacaníssima, né? Nossa, super. Eu que moro longe da minha família há um tempão, super tenho mais contato com eles, né? E diversas outras coisas que facilitou aí a vida da gente, mas infelizmente também é utilizado para esse tipo de situação, né? Shelly, tem uma expressão que se fala que é soft porn. Soft porn. Uhum. Ou pornografia suavizada, né? Uhum. Traduzindo aí para o brasileiro. O que significa isso? É uma pornografia leve, podemos traduzir assim também. Deixa eu fazer, você vai lembrar, com certeza vocês já viram na internet um vídeo de um cara, fazem muitos vídeos com homens, cozinhando. Mas ele tá sem camisa e daí ele corta o pepino. Ele passa o sal na carne. Não é nada explícito. Nós não estamos falando, porque a pornografia, a maioria é explícita na internet. Eu não estou falando de uma mulher sensualizando de biquíni ou virando a bunda para a câmera, que isso é muito comum. É essa ideia sexual por trás. Sabe? Então eu tenho certeza que vocês devem ter visto essa coisa. Ou, às vezes, o cara limpando a casa. Também tem os vídeos assim, o homem tá limpando a casa, daí ele passa o pano na mesa e estica. Aquilo tá dando uma conotação sexual, que pros adultos é até engraçado, então mistura uma coisa e todo mundo fala, nossa, eu queria um desse lá em casa. Os comentários são esse tipo, né? Tipo, que maridão. E não é o fato dele estar limpando, é porque ele é super gostoso, assim, digamos, né? Ter sarada, não sei o quê. Isso é soft porn. É um exemplo de soft porn. E você não vai acreditar que eu vi uma menina de 12 anos fazendo um vídeo assim, a família filmando pra ganhar like nas redes. Aí ela tá fazendo uma comida, a menina tá tipo fazendo uma salada e fazendo essas caras. Um pouco jocoso, né? Porque uma menina tentando fazer essas caras sensuais como uma brincadeira. Mas você não faz uma brincadeira com um adolescente fazendo soft porn, gente. Então isso é o soft porn. É essa pornografia que tá ali, mas ela não tem uma bunda, quase uma nudez, não é sobre isso. É essa ideia do sexo permeando aquele vídeo, aquela foto, mas de uma forma que você não pode denunciar. Você não pode dizer isso aqui é pornografia. Porque se tiver uma pessoa nua, completamente nua, você vai denunciar e vai cair. Vai aparecer, não deveria nem estar na rede, mas aparece. Infelizmente, aparece bastante. Principalmente mães amamentando, eles pegam muito... Tem toda uma linha de vídeo. Isso pode ser soft porn também, que são mulheres amamentando. Nossa, que lindo, a amamentação é super importante. Um monte de gente mostra que amamenta até para incentivar as mulheres a amamentar. Mas existem mulheres que fazem vídeos de amamentação sexualizados. E aí ela pega o peito bem devagar, coloca na boca da criança. Às vezes nem é uma criança real, eu já mostrei em vídeos, elas usam um bebê, sabe aquele bebê reborn? Aquele boneco que parece um bebê? Então, a intenção dela não é mostrar como se amamenta, a intenção dela é mostrar aquele peito. Fazem esse tipo de vídeo com grávida também. Então, é pornografia, mas é uma mulher amamentando.
então eu não posso denunciar a princípio. Então isso surgiu muito como um jeito de burlar as regras das redes quando elas existiam, né? Porque eles já já deixaram de cuidar disso faz bastante tempo, assim. A gente só não vê pessoa degolada na internet porque tem moderação. Já vi várias entrevistas com moderadores, pessoas que trabalham lá, assim, é absurdo, assim, eles pegam só o extremo. E esse tipo de coisa passa. Uma mulher mostrando um peito para amamentar um bebê, mas você vê que aquilo é pornografia, aquilo não é uma mulher amamentando um bebê. O que a exposição a conteúdos indevidos e muitas vezes ilegais e criminosos pode ocasionar na formação de uma criança e adolescente? Vamos falar na questão comportamental mesmo. Isso tem um impacto grande, talvez para o resto da vida, né? Claro, e eu converso com muitas psicólogas, não é a minha área de formação, a psicologia, eu trabalho com comunicação e sofri violência, quando era criança, sofri violência sexual e por isso que eu estudo esse tema há tantos anos e falo dele. Mas posso falar um pouco sobre esse assunto. Quando a gente fala de pornografia especificamente, porque a pornografia, ela altera o cérebro de adultos. Ela funciona exatamente como uma droga. Quando você fala assim, cocaína, mesmo que você nunca tenha usado, ela vai pedindo cada vez mais, ela vai viciando ao ponto da pessoa não conseguir mais ter uma relação. Eu tenho um amigo adulto que falou pra mim que é viciado em pornografia. Ele não consegue ter uma relação sexual com uma mulher adulta que ele gosta. Ele não consegue manter uma ereção, nada, porque pra ele precisa da pornografia. Ele não tem mais essa habilidade, nem de segurar uma ereção. Ele precisa ser estimulado visualmente pela pornografia, porque ele está extremamente viciado. E ele confidenciou para mim, ele sabe que eu trabalho com isso, né? Então, a pornografia, ela vai funcionando como um vício. E tem um vídeo muito bom, acho que é da CNN, um mini documentário fácil de encontrar que chama Criado na Pornografia, Raised on Porn. Tá no YouTube também, vocês podem ver com legenda, que vai mostrar no cérebro o que acontece. Então, a exposição a conteúdo inadequado, eu chamo exposição a conteúdo inadequado, porque tem vários além da pornografia, mas a gente está focando aqui nesse, o soft porn, a pornografia, além de fazer esse problema cerebral de ir viciando, eu tenho relatos de meninas de 8 anos viciadas em pornografia, Meu Deus. de 9, meninas também. Às vezes eles estão vendo o YouTube normal, e o YouTube sugere um vídeo. Como a criança tem curiosidade, porque veja, a criança não busca, a criança e o adolescente pode ser, mas no geral eles não buscam pornografia. A pornografia aparece para eles, como aparece para nós. Então ele tá lá vendo um vídeo, de repente sugere ali um próximo vídeo que tem alguma coisa mais sexualizada. Ele clica. Como ele tá curioso, ele vai ver. Não importa se ele tá gostando ou não tá gostando. O fato dele ver, a plataforma entende que ele gosta. Às vezes vem um vídeo de uma coisa horrorosa, assim, de assassinato, não sei o quê. O fato de você ficar um tempo olhando para aquilo, o algoritmo entende que você gostou e vai te mostrar mais. Bom, entende? A gente não precisa nem ver, né? Porque eu tô com meu celular aqui do lado e só essa conversa que eu tô tendo com você provavelmente vai aparecer. Vai aparecer umas coisas para você. Que inferno, vai aparecer. Então pensa, não é que eles buscaram, mas ele é exposto. No momento que ele é exposto, a plataforma mostra mais, mostra mais, mostra mais. O que a gente tem hoje de coisa bem concreta? A gente tem crianças cometendo abusos com outras em sala de aula. Porque elas viram. Antigamente, né, virou até um mito. Se a criança abusa da outra é porque ela foi abusada. Não, pode ser que ela só viu um vídeo. Ela só foi exposta a esse conteúdo. E daí ela reproduz isso, tocando nas outras. Isso acontece muito. Professores desesperados. Como lidar com isso, né? Onde que essa criança está acessando isso? Isso é uma negligência dos pais. A gente chama de abandono virtual. É um tipo de abandono. Você deixa a criança nas redes, mas às vezes você nem sabe. É um coleguinha. Na escola acontece muito, então é muito boa a proibição também nesse sentido. Eu sei que tem muita treta em relação à proibição de celulares, mas muita gente começa a ver pornografia porque um colega mostra no intervalo da aula dentro do seu próprio celular que tem acesso à internet, sabe? Então, pode acontecer da criança, então, reproduzir isso, começar a achar super natural, como aquelas crianças que oferecem vender foto do pé, ou adolescentes que querem fazer OnlyFans pensando no dinheiro. Ela começa a ser catequizada, desculpa os católicos usar essa expressão, mas eu acho que ela começa a ser catequizada numa lógica de que tudo aquilo é natural e tá ótimo, e eu rebolar até o chão e mostrar minha bunda pra todo mundo, e tudo isso é normal. E é claro que isso vai expor ela a vários riscos muito mais cedo. E essa fiscalização dos pais em relação às redes sociais muitas vezes pode parecer um abuso de autoridade, às vezes parece isso para criança, né? Principalmente para adolescente. Não, mas cadê a minha privacidade, né? E por que você tem que saber tudo que eu estou fazendo e tal? Como é que os pais podem fazer para
sei lá, para tentar. Eu acho que tudo, obviamente, você já falou um pouco disso no programa passado, que é essa questão de se você conversa antes com seu filho, tudo fica muito mais fácil, né? Já tem uma abertura, você já pode fazer aquele processo mnemônico lá. Lembra quando eu te falei, não sei o quê, né? Que você já vai eu vou te dar o celular, ali. mas nós vamos ter um combinado aqui, Isso. que eu vou poder acessar. Que vai ter um controle parental instalado. Isso. Aí, esses acordos, assim, para ter o celular, eu digo sim, massa. Só que na hora vai ter um embate ali em alguma coisa. Como é que a gente pode... eu acho que até 13 anos ali é muito difícil você falar em termos de privacidade. É aquele mesmo exemplo do quarto que eu dei, acho que não sei se nesse programa ou no outro. Você deixa entrar qualquer pessoa no quarto do seu filho para brincar com ele e ir embora jogar um jogo que você não sabe quem é? Não, você vai querer saber, que a casa é sua. E legalmente, quem deu o aparelho, o acesso, foi você, adulto. Então, se algo acontece, quem responde é você. E isso precisa estar muito explícito para a família inteira. A gente teve a lei, em 2024 foi aprovada a lei do cyberbullying. Claro que ele já poderia ser criminalizado antes e tal, mas a gente tem a lei mais específica. A primeira condenação foi a família de uma menina de 10 anos. Você não vai condenar uma menina de 10 anos. Era uma menina de 10 anos que praticava bullying num grupo de WhatsApp contra uma coleguinha que era da mesma escola, mas que não estava nesse grupo que eles criaram, que também tinha 10 anos. A família foi condenada a pagar uma multa de 13 mil. E essa menina acabou saindo da escola, aquela que sofria a violência. Claro que a vítima da violência, 13 mil não paga, você tem que trocar de escola e tal. Mas só para vocês entenderem que às vezes é uma multa ou pode ter até algum outro tipo de sanção. E quem vai responder é o pai. Então, do momento que o problema é seu, né? Você deu o celular. Se ele praticar qualquer crime ali, porque a gente sempre não quer que o nosso filho seja vítima, mas acontece que ele pode ser o criminoso. A gente teve um rapaz, se não me engano, de 14 anos preso. Acho que foi em Natal, porque ele aliciava crianças. Porque estando ali no meio, eles entendem o que dá dinheiro. E como a lógica da internet é ganhe dinheiro, é tudo, a única coisa que eles aprendem ali é que ser rico e ostentação é o que importa, não é estudar, não é construir relações, não é se divertir, não é nada. Ele mesmo ganhava dinheiro explorando outras crianças. Se o seu filho faz qualquer coisa, seja bullying, agora a gente teve 34 alunos suspensos de uma escola aqui em São Paulo por praticar cyberbullying. 34. Quem vai responder? Os pais. Tudo vai virar processo e quem responde são os pais. Teve um outro processo que 19 pais foram processados. Por quê? Um adolescente praticou cyberbullying dentro de um grupo e o juiz entendeu que todos os adolescentes que estavam lá dentro estavam envolvidos porque não fizeram nada para parar. O que eu achei uma boa decisão, porque tem 19 pessoas lá e todas estão quietas, ninguém está fazendo nada, ninguém foi denunciar. Ele processou as 19 famílias. Então, se o problema é seu, né? É um pouquinho difícil a gente falar de uma privacidade individual. É claro que eu não estou querendo que você verifique as mensagenzinhas com a namoradinha, com o namoradinho, quando a gente está falando aí, né, de 13, 14, 15, que já tem essas conversas. Mas tem que ter uma atenção muito em cima. E lembrem-se, eu tenho uma colega, infelizmente, a filha dela atentou contra a própria vida, né? Vou falar de uma forma que não derrube esse áudio em algum lugar. E aí ela ficou desesperada e foi feita uma investigação. Descobriram que ela participava de um grupo. E nesse grupo, que se originou no TikTok, eles ensinavam tudo. Inclusive, os adolescentes tinham que dizer para as mães e para os pais: você está invadindo a minha privacidade. Isso era uma coisa que os criminosos ensinavam eles a argumentar sobre isso com os pais. E aí ela falou: poxa, realmente estou invadindo a privacidade da minha filha, né? Não vou ver, não sei o quê. Ela realmente isso bateu nela. Depois disso, que a polícia estava envolvida, descobriram que mais uma menina da turma dela também estava dentro do mesmo grupo, indo pelo mesmo caminho. Então hoje, gente, aquelas duas mães que eu entrevistei, que perderam os filhos, eles foram mortos, eram crianças bacanas, nenhuma tinha depressão, nenhuma dava indício de nada. Elas foram induzidas por adultos dentro de um grupo a participar de um desafio que levou elas à morte. Aí o que aconteceu? No dia seguinte que a menina tinha morrido, a irmã da menina falou: mãe, elas estavam chocadas, né? Porque aquilo foi tão inesperado que ninguém, a família toda estava chocada. A irmã disse assim: mãe, eu acho que tá no computador. Deve ser alguma coisa que ela estava conversando, alguma coisa aconteceu. Elas entraram no computador, o computador logou na conta da irmã falecida. A primeira coisa, aí entrou um cara falando com ela, falou: você tá viva? Porque eles filmam um vídeo para vender dos adolescentes morrendo. A primeira pergunta dele foi: você tá viva? Ela descobriu quem é o cara, descobriu onde ele mora, é um adulto, mora em São Paulo, né? A menina lá em Santa Catarina. Só que a polícia colocou como suicídio. Porque
parece um suicídio, mas não é um suicídio. No final das contas, para a polícia né? Você foi manipulado por um adulto, só que aí dá uma investigação muito rude. Então a gente tem muitos suicídios hoje que não são suicídios. Mas o que eu ia contar disso especificamente? O aplicativo no qual ela conversava com essa galera e que logou automático quando a menina foi, não aparece. Você não acha ele. Eles ensinam a esconder. Que foi esse rabu que eles ensinam a esconder para que alguém não entre e clique lá e acabe vendo as mensagens, sabe? Sim. Então, o criminoso, ele é muito hábil. A gente tem que ser tão hábil quanto. E lembrem-se sempre que ele vai no afeto, no que o adolescente gosta, nas expectativas. Se o adolescente tá bravo, ele vai incentivar. Ele nunca vai dizer pro adolescente, poxa, isso é difícil, mas veja bem, seus pais te amam. Não, seus pais são horríveis, eles não gostam de você, eles não vão acreditar em você. Realmente, os pais são péssimos, todos os pais são assim. Então, se você não ficar em cima, se você não tá conversando com o seu filho, alguém na internet tá. Hoje em dia a regra é essa. Você não tá conversando, alguém tá. Então converse um monte. Eu imagino que quando a gente deixa o nosso filho ali na internet, né, você fica despreocupado. Quero falar também sobre do quanto os pais são ingênuos, muitas vezes, né, nessa situação. Eles ficam achando que o filho tá protegido, tá dentro de casa. Meu filho é super quieto, super bacana, super caseiro, ele não sai, não vai pra festa, ele não vai pra balada, ele não... Mas ele tá no mundo, né? Porque a internet é um mundo, né? É um mundo muito maior, inclusive, do que se ele estivesse na festa, né? E mais perigoso. E mais perigoso, com certeza. Então, muitas vezes, essa questão do abandono virtual é algo que é preciso a gente compreender o que significa, né? É como deixar a porta da casa aberta, né? Para qualquer um entrar, né? É como deixar, às vezes eu faço analogia assim, o seu filho num shopping center sozinho, onde não tem segurança e onde tem lojas que vendem imagens de crianças e adolescentes de exploração, sabe? Você deixa eles lá passeando naquele lugar. E você falando isso, eu lembro assim, um dos vídeos mais horríveis que eu já recebi, porque as pessoas me mandam muita coisa, porque elas não sabem muito onde denunciar, o que fazer, era um reels do Instagram de um menininho que tem mais ou menos uns 7 anos de idade. Ele vai lá dar o play, né? Começa a filmar. Ele dança um pouco na frente do vídeo, se balança. Ele tá com roupinha de futebol, assim, provavelmente vindo de um treino, de uma escolinha de futebol, alguma coisa. Aí ele abaixa os shorts, vira de costas, tira a cueca, rebola bem na câmera, completamente nu, virado pra câmera. Aí ele coloca de novo esses shorts e desliga. Foi 20 segundos. Em 20 segundos ele produziu imagens de si mesmo, né? Exploratórias de si mesmo. E esse tipo de imagem aumentou, assim, numa quantidade, não tem um número pra te dar agora, mas todos, assim, a maioria das imagens hoje são os próprios adolescentes e crianças que fazem deles. O menino tem uns 7, 8 anos. Por que é o pior vídeo que eu já vi? Porque dá pra ouvir os adultos conversando. Eu tenho certeza, pela minha experiência e pelo tipo da imagem, que ele tava jogando um joguinho no sofá ali do lado, tipo, os adultos todos na sala ou comendo no almoço, porque você vê os adultos batendo papo, como, sei lá, no domingo. E ele tá ali sentadinho no sofá jogando um joguinho. Algum predador ofereceu alguma coisa pra ele, tipo, você quer ganhar? Tem uma reportagem ótima também que fala assim, tem a voz do cara oferecendo as coisas pra uma criança de 6 anos. A criança tava do lado da avó jogando e o cara fala, você quer ganhar dimas? Que é uma moedinha do Free Fire. Você quer ganhar dimas? Sim! Você vai fazer tudo o que eu quiser? Você tá sozinho? Aí a avó começou do lado, só pra ver, e ela conseguiu gravar a conversa. Então eu sei que foi isso que aconteceu ali. Aí o cara oferece alguma coisa, você tá sozinho, você quer ganhar uma moedinha aqui do jogo, um negócio? Assim, então faz um negócio pra mim. Muitas vezes eles mostram o que a criança tem que fazer. Então provavelmente ele estava repetindo o que o cara, ou ele descreveu, ou ele mostrou um vídeo, eu quero que você faça isso. Então veja, ele tá do lado tá no cantinho do sofá jogando um joguinho, ele levanta e fala, vou no banheiro, vai com o celular junto, ou sai ali, vai tomar uma água, ele nem justifica, imagina, tá dentro de casa, né? Ele vai no outro cômodo da casa, ele volta em 1 minuto, jamais você imagina que ele foi vítima de um predador sexual nesse tempo. Por isso que é tão desesperador, porque você ouve a voz dos adultos tranquilos conversando do lado. Então, em 20 segundos, ele produziu uma imagem de si mesmo. Essa é a violência. E pode ser que você sempre está de olho e nunca acontece. Bem na hora, por acaso, que você não está de olho, a desgraça acontece. Claro que uma criança de 6 anos jamais deveria estar jogando um jogo online. Jamais. Ela pode estar jogando um joguinho offline. E se ela está num Roblox da vida, que é esse conglomerado de jogos super perigoso, eles não têm regra nenhuma lá no Roblox. E eu já falei com a diretora de desenvolvimento do Roblox quando eu fui para um evento no Texas, em Austin, nos Estados Unidos. E eu falei, cara, e essa coisa da pornografia e tal, né? O que vocês vão fazer? Ela falou,
não tem nada que a gente possa fazer, a internet é assim. Eu fiquei tão chocada, meu inglês até foi embora, que ele já não é tão bom. O rapaz do meu lado olhou para ela e falou, mas nada, vocês não fazem nada. Ela falou, o que a gente pode fazer é tornar as crianças consumidores mais conscientes. Ou seja, dane-se, né? Aí você tem uma criança de 6 anos com um chat aberto, onde tem um criminoso falando com ela. Então os pais também precisam entender minimamente da plataforma onde o filho tá. No Roblox você consegue fechar o chat, para que ninguém contate essa criança. Então é o mínimo. Se ele vai jogar esse jogo, qual é a configuração disso daqui, né? Que tipo de coisa tá aparecendo aqui? E eu sei que é difícil. Eu tenho um sobrinho de 4 aninhos que adora jogar o joguinho. E a minha irmã às vezes larga a mão e deixa ele lá. Ele mesmo baixa, ele mesmo joga. Um dia eu tava ali do lado dele jogando um negocinho no tablet. De repente tinha uns caras com umas metralhadoras tirando nos outros. Eu só olhei pra ela assim, ela, esse aí eu não tinha visto. Aí fala, sabe, então eu sei, dentro da minha família é difícil. Não é que eu não entendo o que tá acontecendo. Mas é isso, em 20 segundos uma criança produz um vídeo dela mesma. A gente sempre disse isso, né? A criança cega a gente, né? É piscar de olhos e a menina pula na piscina, né? Uhum. É bem isso, né? E um acha que o outro tá olhando, é aquela coisa que a piscina, olha que analogia ótima, porque piscina é onde que as crianças mais morrem. Quando um acha que o outro tá cuidando, quando tem um monte de adulto e ninguém passou a bola, você olha ela pra mim, um acha que o outro tá olhando e ninguém tá olhando e a criança morre na frente de todo mundo. É mais ou menos isso que acontece. Um acha que o outro tá vendo, ali, porque deveria ter pelas vozes, sei lá, uns 3 ou 4 adultos. E talvez até mais crianças, né? Nesse caso que eu falei. Um acha que o outro tá vendo, a criança tá ali do lado, ela tá segura. Só que não. Dentro da sua casa tem um criminoso. Shelly, eu queria que você explicasse para os ouvintes esse conceito que você falou muitas vezes em adultização, em erotização. O que significa isso? Eu falei um pouco da gente ter uma sociedade adulto-centrada, que a gente sempre vê tudo do ponto de vista do adulto, né? São duas coisas. Então, adultização e erotização da criança é pular etapas, tratá-la como mais adulta do que ela é, mostrar conteúdo mais adulto que ela é, vesti-la de um jeito inadequado. Hoje, é quase impossível você achar uma camiseta para menina que não mostra barriga, por exemplo. Por que você vai colocar numa menina de 4 aninhos, de 7, uma roupa que mostra barriga? Qual que é a lógica? O que é isso? O que significa mostrar a barriga, né? O que é lido socialmente como mostrar barriga ou saia curta? É um símbolo de sexualidade, de sensualidade na nossa sociedade. Então, por que eu vou colocar uma roupinha? Gente, tem meia arrastão para bebê. Não sei se você já viu. Bota meia arrastão bebê. Tem um monte de meia arrastão para bebê. O que significa uma meia arrastão? Mas é uma brincadeira. Mas o que significa na nossa sociedade uma meia arrastão? Quando uma mulher adulta coloca uma meia arrastão, o que ela quer? Fazer um look super descolado e muitas vezes ser mais sensual. Por que a gente vai colocar isso num bebê? Isso é adultização. Tem salto alto para bebê, de tricô, de feltro. Já denunciei vários ali. Eu tenho uma mãe que expõe os filhos na internet e ela fica fazendo essas coisas. Shelly, mas o bebê nem anda, é uma brincadeira. Tá, mas o que significa um salto alto? Um salto alto vermelho é lido como o quê? Na nossa sociedade, uma mulher coloca um salto alto. Para se sentir poderosa. Sensualidade. Sempre foi um signo de sensualidade nessa sociedade que a gente vive. Aí você vai botar numa criança, num bebê, para fazer aquela sessão de fotos? É horrível, sabe? Isso que eu tô falando de bebezinho. Sutiã com bojo para criança de 4 anos. Sutiã com bojo para criança de 4 anos. Adultização. Hipersexualização. Outro questionamento, fiz um vídeo legal, uma mãe de outro país, ela fez e eu achei ótimo, né? Eu juntei e fiz um vídeo ali que ela pergunta, por que a gente usa biquíni em menina e shorts com camiseta em menino na hora de ir pra praia? Se o biquíni na menina, a menina não tem peito, então aquilo é um saco, né? Um saco. Biquíni em menina não faz sentido nenhum. O biquíni tá no pescoço da menina. O biquíni tá no pescoço, tem às vezes aqueles babadinhos, é fininho, não protege do sol. O que você quer? Que a criança se divirta e fique protegida, tanto do sol quanto de pervertido, de imagens que ninguém quer. Poxa, o menino super confortável ali com uma bermudinha. Aí tem gente que fala, mas eu uso maiô na minha filha. Tá, mas o maiô pra fazer um xixi é um saco, né? Vai fazer um cocô, a criança precisa ir no banheiro. Cara, um short e uma camisetinha. Por que o menino está protegido contra o sol, tá com o corpinho dele protegido, caso alguém faça uma imagem desejada, e a menina tá ali exposta com um biquininho? Sexualização. Então, a sexualização de crianças, a erotização, a adultização, ela não é de hoje. Ela sempre existiu na sociedade. As crianças são exploradas como produto, como trabalhadoras, né? A criança sempre trabalhou, né? A gente tem todas as leis, e hoje agora na internet, todas trabalhando de novo na nossa cara. Mas
a internet aumenta. Então, isso tudo é erotização, adultização. Claro que a adultização também vai envolver você tentar tratar a criança como uma coisa que ela não é, né? Como se ela já tivesse capacidade, tipo, bater porque ela derrubou uma coisa. A gente faz coisas com criança, a gente mata a criança espancada no nosso país, né? A gente tem que ter lei pra pessoa não bater. Bater em cachorro é errado, bater em idoso é errado, mas em criança é educação. Se eu vou na sua casa, né, Aline, e você me oferece um suco e sem querer sei lá, vou fazer uma coisa, derruba o suco, você vai falar, imagina, Shelly, não se preocupe, eu vou pedir desculpa. Se uma criança derruba, ela apanha, muitas vezes por causa disso. Então a gente tem um jeito de exigir coisas de criança que ela não tem a habilidade cognitiva para ser exigida. É a nossa incapacidade como adultos de educar que faz a gente vir para uma educação violenta, adultizada. Então, mas em relação à sexualização e erotização é isso, sabe? A gente tem essa adultização é você tratar a criança como mais velha do que ela é. Achar que uma menina de 12 anos estava pedindo, né? Tem menina de 12 anos foi violentada. Eu já compartilhei vídeos assim, e aí tem nos comentários, mas uma menina de 12 anos sabe muito bem o que está fazendo. Aí o Neymar com 30, a pessoa fala, menino Neymar, não sabia o que estava fazendo, né? Mas uma criança de 12 anos, né, se ele apronta alguma coisa, porque era isso, né? Até o pai dele vai lá e fala, mas é o meu filho, é o menino de quase 40 anos na cara, mas uma menina de 12 já sabe o que está fazendo. Então isso é uma adultização. Isso é uma questão até relacionada às questões de gênero, né? Que a gente... Completamente. Né, a gente utiliza... Os filhos, por exemplo, os homens, né? Os filhos homens sempre foram criados nesse ambiente mais sexualizado, essa coisa aos 13 anos, a coisa da masturbação, da revista, da Playboy, do não sei o quê. Os próprios pais incentivam isso, né? Já a menina, até para se tocar, né? Um negócio muito cheio de... Eu tô falando sobre isso porque, inclusive, pode parecer, quando você fala assim da roupinha da menina mostrando a barriga, pode parecer um problema moral, mas não é, né? Uma questão moral. Pô, se você tá vivendo num mundo extremamente perigoso, eu sou mulher, eu sei me defender, eu sei tudo, mas eu não sou adulta, mas eu não vou, de forma alguma, num lugar de madrugada onde só tem homens. Eu sei que eu tenho meu direito de entrar ali, mas eu sei também a questão da correlação de forças. O mundo está perigoso, ele é perigoso. Os homens, em geral, são machistas. Quando eles bebem, eles ficam mais ainda, eles potencializam. Quer dizer, eu estou entrando numa seara, num ambiente perigoso, eu preciso ter cuidado, né? Então, essa questão das roupas, a questão das fotos, isso tudo significa que nós estamos num terreno perigoso. E é necessário ter cuidado. Não, se você tem 18 anos, faz o que você quiser. Mas criança é criança. A gente não deixa eles serem criança mais. A gente fica colocando eles. E tem eu até vou trazer 2 exemplos. Minha irmã, quando o meu sobrinho que está com 15, ele tinha 6 anos, ela recebeu uma cartinha da escola pedindo para as meninas não irem com salto para a creche. Não que elas fossem de salto, mas o tênis das meninas, muitas vezes, ele tem um solado mais largo, assim, tipo uma plataforminha. Elas não conseguiam subir em árvore, elas torciam o pé, elas se machucavam. As roupas de menina, é tudo a ver com gênero. Elas têm mais lacinhos, coisinhas. As meninas se afogam mais de tanta coisa arada que tem nas roupinhas delas, gente. Elas se afogam, elas se machucam. Então, é um negócio que não tem sentido. E aí, indo mais para a adolescência e para essa coisa da masturbação que você falou, o que eu disse antes? Esse é um mantra, gente. Se você não está falando com seu filho, alguém na internet está. Então, ela está curiosa, ela quer saber. Às vezes, isso é o approach de um criminoso. Às vezes, seu filho, sua filha, tá lá com seus 12 anos, 11, 13, que é o momento que você quer dar uns beijos na boca, né? Você começa a olhar pro coleguinha e falar, acho que eu tô gostando dessa pessoinha, né? Os hormoninhos passeando. E, de repente, você é uma menina e tá afim de uma menina. Você começa a falar, nossa, acho que eu gosto dessa menina. Se você sabe que não pode conversar em casa sobre isso, porque seus pais ou são muito religiosos, não que os pais religiosos necessariamente não saibam acolher e não saibam respeitar, né? Tô falando de alguns ou são muito duros, seja pelo motivo que for. Você acha que ela vai simplesmente, sai pensamento da minha cabeça? Não, ela vai procurar na internet. E aí você tem pessoas na internet muito legais, ela pode encontrar um grupo bacana que vai conversar sobre isso, né? Sem tabu, vai explicar. Mas também tem criminoso esperando, fingindo que é acolhedor, fingindo que é um grupo legal, para poder violentar essa criança. Já vi crianças violentadas nesse sentido. Então, as crianças que sofrem mais, vamos lá, LGBT, e não vem me dizer LGBTQIAPN+, não vem me dizer que, Shelly, mas não tem criança gay. Eu falo, eles nasceram em árvore.
né? Os gays nascem assim, adulto na árvore. Simplesmente vamos reconhecer a realidade, porque senão você não protege ninguém se você mentir pra você mesmo. Menino gay, quando chegar ali na hora de ele vai ter vontade. Mas não significa necessariamente que ele tem vontade de dar uns beijos num amigo, ele necessariamente vai ser gay. É uma fase exploratória, mas ela existe, gente, tem que reconhecer. Crianças neurodivergentes. 6 em cada 10 brasileiras é violentada durante a vida, segundo o Anuário de Segurança Pública, com uma conta que eles fazem. 9 em cada 10 que tem alguma neurodivergência, né? Que tem autismo, alguma coisa assim. E às vezes essa galera fica muito na internet também, né? Então elas também precisam ser orientadas. Então, comunidade LGBTQIAPN+, as crianças neurodivergentes, PCDs, qualquer criança considerada diferente, digamos assim, né? Considerada que pode estar sendo excluída, ela vai buscar muitas vezes o acolhimento na internet. E crianças racializadas. Claro, as negras, sem sombra de dúvidas, mas também aquela criança venezuelana numa turma onde ela é a única, uma criança de outra nacionalidade ou com traços, né? Ela até é brasileira, mas ela tem traços diferentes da maioria das outras, ela pode sofrer discriminação. Então, cuidar da diversidade, de como as crianças entendem isso, vai fazer toda a diferença também na sexualidade. Porque mesmo o bullying entre elas é na sexualidade, geralmente. Ai, já deu, não deu, beijou, não beijou, tem bunda, não tem peito, não tem. O bullying racial, eu tô chamando de bullying racial, mas na verdade é racismo. Racismo e bullying são diferentes, porque o bullying é um crime que, seja o cyberbullying, o bullying, tô colocando no mesmo balaio aqui, sim, ele tem que ser reiterado, acontecer várias vezes, mas racismo, uma vez já é racismo. E é crime inafiançável. E isso tem acontecido muito. Antes da gente entrar nessa seara, a gente já está indo para o final do programa, Sheili, e eu quero muito falar sobre essa questão das crianças negras periféricas, mas só uma parte aí. Os abusadores, em geral, são homens, mas também tem mulheres. Como é que é o perfil disso? Para a gente entender também que não dá para confiar em ninguém, né? Em ninguém, mas é homens, na maioria, né? A gente tem, acho que, eu não vou saber o número exato agora, quando a gente fala de abusos, de casos de abuso no presencial, né, de violência sexual, a maioria absoluta é homem, mas existem mulheres que abusam. É bem menos. Se os homens parassem de estuprar, acabava praticamente o estupro no mundo. Mas tem mulheres que estupram, a gente tem que ficar com atenção a isso. Mesma coisa na internet, assim. Eu nunca peguei um caso ou conheci um caso que fosse uma mulher abusando na internet de várias crianças ao mesmo tempo. Não conheci, mas é muito provável e até mais fácil, porque ela não precisa ser a consumidora, né? Desde que ela conquiste a criança e facilite, né, transformar essa criança num produto, né? É até mais fácil, digamos, porque a pessoa não precisa ter o interesse na criança. Mas nunca peguei, então não dá pra confiar em ninguém. Até porque eles vão se disfarçar. Então você não sabe na internet se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um adulto. Teve uma criança que ela disse assim pra mim numa aula, ela falou, mas dá pra ver quem que é, porque tem ali a foto da pessoa. Aí eu falei pra criança assim, se eu digitar no Google agora, menina de 8 anos, será que eu consigo uma foto de uma menina de 8 anos pra colocar no meu perfil? Aí ele falou, é mesmo? Né? Ele mesmo percebeu, ele falou, né? Não é porque é uma foto que é uma foto de uma pessoa real, mas pra ele aquilo era prova de que aquela pessoa era aquela pessoa que tem uma foto. Eu tenho várias mensagens de criminosos chegando em crianças, que as mães descobrem, elas me mandam os prints. Então eles chegam assim, oi fulana, tudo bem? Gostei do seu perfil, posso te seguir? Eles são fofos. Nossa, que legal essa viagem que você fez. O que você tá fazendo? Nada. Realmente às vezes ficamos com tédio às vezes, né? Então é uma conversinha super, e que pode ser de adulto, de criança, você nunca sabe. A internet você não sabe de nada, gente. Isso é uma desgraça, é muito difícil. Não dá pra saber nada. Sheili, crianças negras, periféricas, meninas estão muito mais sujeitas a essas violências no mundo digital. Você falou um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco mais, e mais que tudo, quando você falou da adultização, por exemplo, nas comunidades periféricas, em geral, por necessidade, as mães começam a transformar seus filhos em verdadeiros adultos para que eles possam ajudar dentro de casa. Isso é um fato, é uma realidade. A grande maioria das crianças sabem lavar pratos. Né? E se diz, e se tem um discurso do seguinte, é melhor esse menino lavando prato do que ele na rua fazendo... É melhor essa menina fazendo aqui os trabalhos de casa do que na rua fazendo besteira. E muitas vezes no intervalo ali do lava-prato, do isso, daquilo, ela está na internet, né? Que é outra seara, outro terreno perigoso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso, para a gente poder encerrar o nosso programa. Acho que a gente tem que ter a dimensão
da questão racial, não tem como proteger criança sem entender racismo. Claro que eu, como uma mulher branca, nunca vou entender como uma mulher negra, mas a gente precisa escutar muito para entender. Tem uma colega, ela falou um dia assim, meu filho não pisa no chão. Ela é uma mulher negra que mora na periferia. Ela falou, meu filho não pisa no chão. Eu falei, o que isso quer dizer? Né? As colegas dela certamente entendem. Ela falou, ele não pisa no chão. Ele vai de perua para a escola, ele volta, se ele vai sair eu levo ele não anda na calçada, ele não anda nas ruas, porque ela morre de medo que ele seja morto, que ele seja perseguido, porque uma pessoa da família dela já foi. Sofrem muito com essa abordagem policial, mas também ele não pode correr na rua, ele não pode usar guarda-chuva, ele não pode andar de capuz. Ela tem É um nível de preocupação é outro. E a rua é um medo muito grande, que talvez uma mulher branca, dependendo do bairro onde mora, ela não consegue nem entender que medo que é esse. Mas é uma conversa que as mães negras têm com os filhos, os pais, né, negros têm com os filhos, que a gente não tem, a pessoa branca não tem, não precisa dentro da nossa sociedade. Se a polícia não corra, né, não fuja. Então são muitas regras. E as vulnerabilidades, elas se somam em qualquer situação. Então a vulnerabilidade racial, que no Brasil essas pessoas estão sempre vulneráveis. Aí você tem a financeira, tá num bairro mais afastado. Você tem o fato dela ficar mais sozinha, às vezes, lidando com a casa, cuidando dos irmãos. Eu dei aula numa comunidade, me chamaram, né? Essas aulas que eu dou dos riscos na internet eram crianças de 6 a 11. Os pais foram convidados, mas só 2 mães conseguiram comparecer. Tinham 60 crianças, porque era durante o dia, né? No período da tarde, então é difícil, os pais estão trabalhando. 3 crianças não tinham celular próprio, de 6 a 11 anos. E muitas passavam, se elas não estavam no projeto social, elas estavam em casa sozinhas, por necessidade. E aí essa criança, ela vai estar mais vulnerável no sentido do quê? Querer fazer um amigo, abater um papo. Ela tá lá sem fazer nada, ela pode conversar. Então, para ela ser abordada, a pessoa sabe quem ela é também, né? Ela já imagina que essa criança tá um pouco mais carente, mais vulnerável, carente de contato. Geralmente eles vêm na carência da criança de fazer amigos e de querer pertencer a alguma coisa, querer se sentir bem, querer entender que ela é parte de alguma coisa. Então, ao mesmo tempo a gente tem essa violência aí, e os meninos brancos, eles são cooptados para grupos de ódio racistas, misóginos, que vão agir contra essa outra população. Então, as 2 crianças estão em riscos diferentes. Esses grupos de ódio promovem ataque em escola, promovem ataque contra negros, promovem ataque contra mulheres, contra LGBT. E no outro extremo eu tenho as meninas periféricas negras sendo cooptadas nesse lugar da sexualidade, do tentar conseguir imagens. Toda criança está em risco, é uma desgraça, né? O menino que tem mais dinheiro, o mesmo golpe que eles aplicam nas meninas periféricas e negras, que é principalmente o golpe de aliciamento, então, ou eu finjo que eu sou seu namorado, até eu conseguir alguma imagem sua, e daí eu vou pedindo mais imagens, você se desespera, não conta pros seus pais, porque tem medo, aquela coisa toda. Pros meninos a mesma coisa, eles conseguem mais, só que eles pedem dinheiro. Aí os meninos no desespero muitas vezes tiram a própria vida também. Então, assim, todo mundo tá em risco na internet, eles dão um jeito de aproveitar, porque criança é vulnerável, gente, ponto. Então, a primeira vulnerabilidade é ser criança. Se o adulto é explorado, imagina, criança já é. Se ela é racializada, se ela é negra, mais uma vulnerabilidade, porque eles já sabem os sofrimentos. Então, eles podem usar isso. Nossa, seu cabelo é lindo, caramba, como você é bonito, você poderia ser modelo. Uma menina que geralmente não ouve isso. Então, eles já sabem. Eles sabem como a nossa mente funciona. O histórico de escravização, né, que nós passamos e que transformou as mulheres negras em objetos sexuais, desde esse processo histórico até hoje, são vistas como pessoas que, pela sua cor, estão dispostas ali, estão à disposição, né, dos homens. Então até isso entra também nessa questão, né? Total, é um processo colonizador, e de repente você tem uma pessoa ali falando, porque, gente, o criminoso, ele faz uma coisa que é engenharia social, ele estuda o ser humano. Aí a gente fala assim, nossa, mas como é que aquela idosa caiu no golpe achando que o Elon Musk falava com ela? Porque ele sabe exatamente pelo tipo de idade que ela tem. Teve uma moça, ela falou, por exemplo, que ela deixava assim, a senhora, né? Vencia o câncer. Aí o golpista vai lá e fala que tem câncer, que precisa de ajuda. Ele entende quem ela é. Criança é muito fácil de entender, né, gente? Criança, você pega ali e fala, pô, essa criança aqui nessa condição, com essa cor, certamente ela passa por essa dificuldade, ela não tem dinheiro, então eu posso oferecer para ela pagar alguma coisa que ela precisa. Eu falo, nossa, quer um presente?
presente. Ela fala, queria... Pô, eu tenho as mensagens de um criminoso que ele oferece pagar sorvete ou açaí para a criança. E ele diz para ela, pode ir lá na venda e eu pago, me diz o Pix e eu faço o Pix. Percebe? Então, tipo, a criança quer uma coisinha que geralmente ela não tem, ele oferece um presente, ele oferece a moedinha do jogo, ele oferece... Então ele olha, ele lê a criança muito rápido, do mesmo jeito que ele lê adulto. Nós não vamos ganhar deles. Porque eles passam o dia inteiro fazendo isso. Eles são especialistas em saber como a gente reage às coisas. E uma criança não vai pegar, por isso que a gente tem que ficar atento. E claro que uma criança, que a mãe trabalha fora o dia inteiro, o pai também, tal, ela não vai ter essa proteção tão grande, tão em cima dela. Então, é conversa. Nesse lugar, a gente tem que conversar. E eu lembro muito, eu fiquei muito chocada nesse dia, nessa comunidade, que eu fui dar aula, porque eu perguntei para as crianças, quais os riscos, né? Tem um momento que eu falo, o que tem na internet? Aí todo mundo, tem isso, tem aquilo, tem aquele aplicativo e tal. Aí depois que eles falam todas as coisas legais que se faz da internet, no mundo da internet, eu falo, e quais são os riscos? Quem colocou os riscos? Ninguém falou um risco nesse dia. Eu falei, mas vocês nunca viram alguém que caiu num golpe da internet? Sim, minha mãe comprou um bolo, o bolo não chegou. Sim, quando você começa, eles vão puxando, mas eles ainda acham que é coisa com um adulto. Até explicar que tem o crime com eles, leva um tempo. Ninguém sabia que tinha. Então, os pais hoje, o que eles fazem? Eles dão o celular e explicam para a criança que a criança não pode derrubar o celular, não pode perder, tem que cuidar para ninguém roubar quando ela vai na escola ou ela está andando com o celular por aí. Mas eles não explicam o problema dentro do celular, porque o aparelho é caro, né? Qualquer celularzinho aí ele custa um valor que a gente não quer estragar. Mas os perigos dentro, os pais esquecem de conversar. E não dá para conversar uma vez só, porque educação é repetição, né? Principalmente com criança, você tem que falar uma vez, falar de novo. Eu sugiro sempre, e até não sei se tem como a gente disponibilizar link para o pessoal que vai ouvir, no site de vocês em algum lugar, mas lá no meu perfil tem um acordo de geladeira, que eu chamo. É um acordo que você vai fazer. Eu coloquei lá os itens que eu acho que são necessários conversar, são 17, 18 itens, e você pode falar, e você imprime, ou escreve a mão e cola na geladeira e todo mundo tem que assinar dentro de casa. E aí volta e meia você vai olhar de novo. Gente, o acordo tá valendo? A gente não tinha falado isso no acordo? Deixa eu olhar, acho que isso não tava lá no nosso acordo, né? Desde um acordo do tipo não pegar no celular antes do café da manhã, 10 horas da noite ninguém mais mexe em tela, até tipo cyberbullying nós não queremos nem praticar, a gente sabe que isso é uma ofensa, sabe? Tudo que eu acho que é necessário que você bata um papo, sabemos que tem pessoas perversas que tentam enganar as crianças, adultos que se passam por criança, tá tudo lá. E a família inteira tem que se comprometer, não é só a criança, o idoso da casa vai se comprometer, o adulto vai se comprometer, porque não pode ser a regra só pro filho, a gente tem que ser exemplo, né? E aí você olha de novo, você pode conversar um item por semana, se dê esse trabalho, porque o perigo tá ali hoje, ele é maior. É melhor a criança quebrar o braço jogando futebol do que ela ficar em casa, nesse ambiente que é tão ruim por tantos motivos, sabe? Verdade, Shelly. E assim, todo esse acordo de geladeira aí, eu acho que vai trazer para a família inteira um bem-estar imenso, assim, né? Porque a gente precisa ter limites, não dá para ser o tempo todo fazer tudo em demasia, né? Então é necessário. Você não esquecer, mesmo. É um combinado. Mas daí alguém falou, poxa, a gente não tinha combinado. Vocês querem refazer o combinado? Você pode refazer o combinado, adapta para sua família, mas pelo menos vocês têm um combinado. Eu até não coloquei. Isso vai ter uma harmonização aí na família muito legal, muito bacana. Porque pelo menos todo mundo concordou. E tem combinado não sai caro, né? Exato, combinado não sai caro. E tem até uma coisa que eu esqueci, mas que é bom todas as famílias terem, que é a senha de segurança, né? Hoje todo mundo, o FBI recomenda que as famílias tenham uma senha de segurança que não está escrita em lugar nenhum. Então eu combino com você, Aline. Digamos que a gente é irmã e a gente mora junto. E aí eu falo assim, Aline, nossa senha é... Juntas venceremos. Essa é a nossa senha. Mas a gente não escreve essa senha em lugar nenhum. Se acontecer algum problema, se eu receber uma mensagem sua dizendo, poxa, Sheili, paga esse boleto pra mim, que blá, 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 eu peço qual é a senha. Mas a pessoa divide hoje, as pessoas conseguem ligar e ser o criminoso se passando por outra pessoa com inteligência artificial. Eu pergunto qual é a senha. Então, se não disser juntas venceremos, eu sei que é mentira. Eu fiz isso com a minha família, eu tive que usar. Quando invadiram as minhas contas, eu consegui um outro número e mandei mensagem pra minha mãe, até pra falar que eu tava bem, porque era óbvio que estavam invadindo, né? Minha mãe percebeu, né? Que minha mãe acompanha meus stories, tava lá vendendo umas coisas nada a ver, né? Tipo, faça investimentos. Eu mandei mensagem pra ela, ela não atendia. Eu tentei ligar, porque eu falei, vou falar com ela, não atendia. Aí eu mandei a senha por mensagem. Aí ela me atendeu.
Porque daí ela viu que era... Aí tem que trocar depois a senha depois de você usar, tá, gente? Mas tem uma senha. Escreveu, né? Escreveu, já... Pronto, já mas aí ela falou, tá, ela. Ufa, ninguém ia falar esse troço. É um troço muito nosso, assim. Eu, minhas irmãs e minha mãe, a gente tem essa senha junto. E tive que usar, então tem uma senha. Esqueci de pôr no acordo, vou atualizar lá o acordo de geladeira. Tem uma senha que não está escrita e que as crianças também sabem, né? Eu vim buscar você, até para presenciar, eu vim buscar você que a sua mãe disse pra eu te pegar. Qual é a senha? Né? Não tem esse papo. É isso aí. Shelly, você é fantástica. Eu acho que todo esse trabalho que você está fazendo tem muito a contribuir para o mundo. E a gente está junta, estamos juntas. Né? Essa é a senha, depois eu pago. Então, junta a nossa senha. A gente chegou no final de mais um programa. A gente conversou agora com a educadora Shelly Calef, pessoa maravilhosa. Eu já tinha tido a oportunidade de conhecer em outro momento. E a gente encerra o nosso programa por aqui. Volta na semana que vem com outro entrevistado ou entrevistada para falar sobre outros temas. Eu queria agradecer imensamente, Shelly, em nome do Ministério Público, em nome de todos os ouvintes, de todos os meios que vão replicar aqui a nossa conversa. Agradecer pelo bate-papo, pelo conteúdo, pela forma didática como você conversa, que eu acho muito bacana. E pedir a você mais uma vez uma música aí pra gente terminar o nosso programa. Gente, essa música é um espetáculo e é de um professor que eu quero que vocês sigam ele nas redes sociais. Para você seguir o @ dele é P de pato, E, vírgula, aí o 10 em letra, D-E-Z, tracinho embaixo. Então, P,10. É o Alan. Ele faz um tipo de música que ele chama de música popular brasileira infantil antirracista. Então é o MP Bia. Em vez de MPB, MP Bia. E tem uma música específica que é a que eu quero recomendar. O mundo não é igual em nenhum lugar, mas eu recomendo que vocês sigam o MP Bia. E essa música, ela não é só sobre a questão racial, ela é sobre a questão da diversidade. E ele canta com as crianças. Olha, é uma coisa extraordinária, então aproveitem. Quem quiser me seguir, o meu nome é meio difícil. A minha mãe foi muito criativa, então é SHEYLLI. Igual Sheila, mas com o I no lugar do A. SHEYLLI. O mundo não é igual em nenhum lugar. Uma sugestão da nossa entrevistada Shelly Calef. Perdeu os programas anteriores? Entra na página da Rádio MP da Bahia, clica na aba Especiais, eles estão todos lá para você ouvir, baixar e compartilhar. Um grande abraço e até a semana que vem. O Tranquilamente é um programa da Rádio MP da Bahia, do Ministério Público do Estado da Bahia. Replicado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, por meio de termo de cooperação firmado entre ambas instituições. Clique aqui na descrição do programa para acessar links e informações compartilhadas pelos participantes. Superintendência de Gestão e Recursos Humanos. A gente se cuida.